Quando um professor rigoroso humilha um aluno com dificuldades, dizendo que ele é burro demais para ter sucesso, a esperança parece perdida, até Denzel Washington entrar em cena. O que ele faz a seguir muda tudo, deixando a sala de aula inteira em lágrimas. Antes de começarmos a história, comentem abaixo de onde no mundo vocês estão assistindo hoje. Era uma terça-feira normal na escola secundária Lincoln. O sinal acabara de tocar, e os alunos se dirigiram para a aula de matemática do Sr. Calloway. Todo mundo sabia que o Sr. Calloway era o professor mais severo da escola. Ele dava aulas há 30 anos e não tinha paciência para o que chamava de vagabundos. Jamal Johnson sentava-se na última fileira, segurando firmemente seu lápis. Ele tinha 16 anos, era magro, com um rosto gentil que sempre parecia preocupado. Matemática não era sua matéria favorita, mas ele se esforçava mais do que ninguém. Todas as noites, ele estudava até seus olhos arderem, mas os números simplesmente não faziam sentido. Certo, turma, anunciou o Sr. Calloway andando entre as carteiras. Eu corrigi as provas de vocês de sexta-feira. A maioria de vocês se saiu mal, como de costume. Os alunos resmungaram. O Sr. Calloway começou a devolver as provas, fazendo comentários enquanto ia. C menos, Teresa. Você precisa estudar mais. D, Michael. Decepcionante. B, Sarah. Pelo menos alguém estava prestando atenção. Quando ele chegou à carteira de Jamal, ele parou. Um sorriso malicioso se espalhou por seu rosto. Bem, Jamal. Mais uma F. Isso faz o quê? 5 seguidas. Agora, Jamal olhou para baixo para o grande F vermelho em sua prova. Sua garganta estava apertada. 4, senhor, murmurou ele. 4, 5, qual a diferença? Você está reprovado de qualquer maneira. O Sr. Calloway elevou a voz para que todos pudessem ouvir. Jamal aqui pensa que vai ser engenheiro um dia. Não é verdade, Jamal? Alguns alunos riram. As bochechas de Jamal ficaram vermelhas. Sim, senhor, disse ele baixinho. O Sr. Calloway riu. Com notas como essas, deixe-me dizer uma coisa, Jamal. Nem todo mundo nasceu para ter sucesso. Algumas pessoas são simplesmente muito burras para conseguir, e você é uma delas. A sala ficou completamente silenciosa. Alguns alunos pareceram desconfortáveis, mas a maioria apenas olhou para suas carteiras sem querer se tornar o próximo alvo do Sr. Calloway. Os olhos de Jamal se encheram de lágrimas, mas ele se recusou a deixá-las cair. Sua mãe sempre lhe dissera para se manter forte, não importa o quê. Depois que ela ficou doente no ano passado, ele prometeu fazer algo de si mesmo, cuidar dela um dia. Estou fazendo o meu melhor, senhor, disse Jamal. Bem, seu melhor não é suficiente, retrucou o Sr. Calloway. Você está perdendo o tempo de todos, incluindo o seu. Naquele instante, houve uma batida na porta da sala de aula. Todos se viraram para olhar. A porta abriu lentamente e a diretora, Sra. Rodrigues, espiou para dentro. Com licença, senhor. Calloway, desculpe interromper, mas temos um visitante especial hoje. O Sr. Calloway franziu a testa. Estou no meio da aula, Sra. Rodrigues. Confie em mim, você vai querer conhecê-lo, disse ela com um sorriso. Ela abriu a porta mais ampla. E lá estava ele, o próprio Denzel Washington, parado na porta da sala de aula. Os alunos ofegaram. Alguns sussurravam animadamente uns para os outros. Até mesmo o Sr. Calloway parecia chocado. Denzel estava vestido simplesmente. Jeans escuros, uma camisa de botões e uma jaqueta de couro. Mas ele se portava com tanta confiança que parecia preencher toda a sala. Bom dia, disse Denzel, sua voz grave instantaneamente chamando a atenção. Espero não estar interrompendo nada importante. Não de jeito nenhum, Sr. Washington, gaguejou o Sr. Calloway, subitamente parecendo nervoso. É uma honra recebê-lo. O que o traz a Lincoln High? Denzel sorriu. Estou na cidade filmando um novo filme. Parte dele se passa em uma escola secundária. Então eu queria passar algum tempo em uma sala de aula de verdade. A Sra. Rodrigues sorriu. O Sr. Washington pediu especificamente para visitar uma aula de matemática. Ele disse que professores de matemática são algumas das pessoas mais importantes em nossas escolas. O Sr. Calloway se encheu de orgulho. Bem, eu leciono há 30 anos.
Então ficaria feliz em compartilhar minha experiência. Denzel acenou com a cabeça, olhando ao redor da sala. Espero não ter interrompido nada. Apenas devolvendo algumas provas, disse o Sr. Calloway. Infelizmente, muitos dos meus alunos não estão se esforçando. Eu estava apenas explicando para Jamal aqui que algumas pessoas simplesmente não são feitas para o sucesso. O sorriso de Denzel desapareceu. Seus olhos encontraram Jamal na última fileira, encurvado sobre sua prova reprovada. É mesmo? A voz de Denzel estava baixa agora, mas de alguma forma ainda mais poderosa. Posso perguntar o que você quer dizer com isso? O Sr. Calloway não percebeu a mudança no tom de Denzel. Alguns alunos simplesmente não têm o que é preciso. Esse garoto pensa que vai ser engenheiro um dia, mas ele nem consegue passar na álgebra básica. A mandíbula de Denzel se contraiu. Ele olhou para Jamal novamente, vendo a dor nos olhos do garoto. Você se importa se eu falar com sua turma por um momento, Sr. Calloway? Perguntou Denzel. Claro, claro, disse o Sr. Calloway rapidamente. Seria uma honra. Denzel agradeceu e então caminhou lentamente em direção à parte de trás da sala de aula. Todos os alunos o observaram, admirados de que uma estrela de Hollywood estivesse ali mesmo em sua aula de matemática. Quando ele chegou à carteira de Jamal, Denzel parou. Ele puxou uma cadeira vazia e sentou-se bem ao lado de Jamal. A classe inteira se virou em suas cadeiras para assistir. Qual é o seu nome, jovem? Perguntou Denzel, sua voz suave. Jamal Johnson, senhor, respondeu Jamal, quase em um sussurro. Jamal, Denzel repetiu como se estivesse gravando na memória. Diga-me uma coisa, Jamal, você realmente quer ser engenheiro? Jamal acenou com a cabeça. Sim, senhor, mais do que tudo. Por quê? Perguntou Denzel simplesmente. Jamal olhou para suas mãos. Minha mãe ficou doente no ano passado. Câncer. Ela não pode mais trabalhar. Então sou só eu, cuidando dela e da minha irmãzinha. A sala ficou silenciosa. Até mesmo o Sr. Calloway ficou parado perto do quadro negro. Eu quero construir coisas, continuou Jamal. Coisas que ajudem as pessoas. E engenheiros ganham bem. Eu poderia cuidar da minha família. Denzel acenou. Com a cabeça, seus olhos nunca deixando o rosto de Jamal. Essa é uma boa razão, Jamal, uma ótima razão mesmo. Então Denzel se levantou e olhou ao redor da sala de aula. Sua presença era calma, mas poderosa. Sabem, quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês, eu também não era o melhor aluno, disse Denzel. Tive um professor que me disse que eu nunca chegaria a nada. O Sr. Calloway se mexeu desconfortavelmente. Deixe-me perguntar algo, Jamal, continuou Denzel. Quantas horas você estuda? 2 ou 3 horas todas as noites, senhor, respondeu Jamal. Às vezes mais nos fins de semana. E você também está cuidando de sua mãe e irmã? Jamal acenou com a cabeça. Então você acorda, vai para a escola, volta para casa, cuida de sua família e depois estuda até não conseguir manter os olhos abertos, certo? Sim, senhor. Denzel se virou para o Sr. Calloway. Para mim, parece que Jamal aqui está trabalhando mais do que a maioria dos homens adultos que conheço. O Sr. Calloway limpou a garganta. Bem, o trabalho árduo é admirável, mas o quê? Perguntou Denzel, sua voz ainda amigável, mas com uma firmeza. Se o trabalho árduo não é a medida do potencial de uma pessoa, então o que é? O professor não tinha resposta. Denzel pegou em seu bolso da jaqueta e tirou um pequeno caderno de couro desgastado. Ele abriu e mostrou a Jamal. Vê isso? Eu carrego isso comigo desde os 17 anos. A primeira página diz metas. Sabe o que eu escrevi embaixo? Jamal balançou a cabeça. Oscar, eu escrevi isso quando ainda estava reprovando nas provas de matemática, assim como você. A sala ficou completamente silenciosa. Até mesmo os alunos mais problemáticos estavam atentos a cada palavra de Denzel. As pessoas riram de mim? Claro que riram. Alguns professores me disseram para ser mais realista? Absolutamente. Denzel olhou diretamente para o Sr. Calloway quando disse isso. Mas aqui está o que essas pessoas não entenderam. E o que você não entende, Sr. Calloway. O sucesso não se trata de quão inteligente você é quando começa. É sobre o quanto você é determinado a terminar. Lisa,
Uma garota que sentava perto da frente levantou a mão timidamente. Sim, jovem. Denzel a reconheceu com um sorriso caloroso. Mas e se você tentar muito e ainda assim falhar? Ela perguntou. Eu também estudo muito, mas não sou boa em matemática. Denzel acenou, com a cabeça, pensativo. Essa é uma pergunta justa. E sabe de uma coisa? Às vezes nós falhamos. Eu falhei muitas vezes. Perdi papéis que queria. Fiz filmes que fracassaram. Mas aqui está o segredo. O fracasso não é final, a menos que você desista. Ele voltou para a carteira de Jamal e pegou a prova reprovada. Isso? Ele levantou o papel. Isso é apenas uma prova, um momento. Isso não o define. O Sr. Calloway finalmente encontrou sua voz. Com todo o respeito, Sr. Washington, você é um ator, não um educador. Eu leciono há 30 anos. Em 30 anos? Denzel interrompeu. Quantos alunos você disse que eram burros demais para ter sucesso? A sala ficou completamente quieta. Alguns alunos se entreolharam, lembrando-se de quando o Sr. Calloway dissera coisas semelhantes a eles. Eu nunca disse. O Sr. Calloway começou. Eu ouvi você, disse Denzel firmemente. Todos nós ouvimos você. E palavras como essas podem ficar com um jovem para o resto da vida. O rosto do Sr. Calloway ficou vermelho. Eu estou simplesmente sendo realista. Nem todo mundo pode ser engenheiro ou médico ou um ator famoso. Denzel completou para ele. Você está certo. Nem todo mundo chegará ao topo de sua área. Mas todos, cada pessoa nesta sala, merecem a chance de tentar sem alguém lhes dizendo que não são bons o suficiente. A senhora Rodrigues, que estava parada silenciosamente perto da porta, deu um passo à frente. Sr. Calloway, talvez devêssemos continuar essa discussão no meu escritório. O Sr. Calloway olhou ao redor da sala, subitamente percebendo que estava perdendo o controle da situação. Isso não será necessário, Sra. Rodrigues. Eu estava simplesmente tentando ser honesto com o garoto. Há uma diferença entre honestidade e crueldade, disse Denzel calmamente. E as crianças conseguem perceber a diferença. Ele se voltou para a classe. Posso dizer a todos vocês algo importante? Algo que eu queria que alguém tivesse me dito quando eu tinha a idade de vocês? Os alunos acenaram com a cabeça ansiosamente. Seu cérebro é como um músculo. Quanto mais você o usa, mais forte ele fica. Quando você luta com algo difícil, como álgebra, você está realmente ficando mais forte aqui. Ele tocou sua têmpora. Jamal olhou para cima, a esperança começando a aparecer em seus olhos. Então, quando você fica acordado até tarde, trabalhando em problemas que não fazem sentido, você não está falhando. Você está crescendo. E o crescimento é sempre doloroso. Denzel foi para a frente da sala. Sr. Calloway, você se importaria se eu ajudasse a dar aula hoje? O professor parecia querer objetar, mas com a diretora parada ali, ele relutantemente acenou com a cabeça. Obrigado, disse Denzel. Então ele se dirigiu à classe novamente. Hoje quero falar sobre crença, não apenas acreditar em si mesmo, embora isso seja importante. Quero falar sobre o poder de ter alguém acreditando em você. Ele olhou para cada aluno por sua vez. Às vezes, tudo o que é preciso é uma pessoa, um professor, um amigo, um pai, para dizer: eu acredito que você pode fazer isso para mudar tudo. Ele caminhou até a carteira onde o Sr. Calloway guardava seus materiais de ensino. Posso? Ele perguntou, pegando uma pilha de folhas em branco. O Sr. Calloway acenou com a cabeça rigidamente. Denzel começou a distribuir folhas em branco para cada aluno. Quero que cada um de vocês escreva seu sonho, a coisa que vocês mais querem na vida. Não se preocupem se parece possível agora. Apenas escrevam. Os alunos começaram a escrever, alguns rapidamente, outros pensando muito antes de colocar o lápis no papel. Quando Denzel chegou a Jamal, ele colocou uma mão no ombro do garoto. Escreva, Jamal. Torne-o real. Jamal respirou fundo e escreveu. Tornar-me engenheiro e cuidar da minha família. Denzel sorriu. Bom, agora escreva uma etapa que você pode dar hoje para se aproximar desse sonho. Apenas uma pequena etapa. Jamal pensou por um momento. Depois acrescentou.
Pedir ajuda extra depois da aula. Denzel acenou com a cabeça aprovando. Perfeito. Quando os alunos terminaram de escrever, Denzel voltou para a frente da sala. O Sr. Calloway ficou de lado, de braços cruzados, parecendo cada vez mais desconfortável. Agora quero que todos vocês dobrem esse papel e guardem em um lugar seguro. Olhem para ele todas as manhãs quando acordarem e todas as noites antes de dormirem. Que isso os lembre do que vocês estão buscando. Lisa levantou a mão novamente. Sr. Washington, e se nossos sonhos mudarem? Denzel sorriu. Essa é uma ótima pergunta. Os sonhos mudam, e tudo bem. O importante é ter algo que o impulsione para frente, algo que o faça querer ser melhor amanhã do que você é hoje. Ele voltou para a carteira de Jamal e ajoelhou-se ao lado dele. Jamal, você se importaria se eu falasse com você depois da aula? Eu poderia conhecer algumas pessoas que poderiam ajudá-lo com sua matemática. Pela primeira vez naquele dia, Jamal sorriu. Sim, senhor. Obrigado, senhor. O Sr. Calloway limpou a garganta alto. Bem, isso foi muito inspirador, Sr. Washington. Mas temos um currículo a seguir. Denzel ficou de pé. Claro, mas antes de ir, gostaria de dizer mais uma coisa. Ele olhou diretamente para o Sr. Calloway. Ensinar não é apenas sobre currículo, é sobre ver potencial em cada aluno, especialmente aqueles que estão lutando mais. Depois que a aula terminou, Denzel cumpriu sua promessa de conversar com Jamal. Eles se sentaram na sala de aula vazia, enquanto os outros alunos saíam, muitos deles lançando olhares para trás para o famoso ator. Jamal, posso te perguntar algo? Denzel se inclinou para a frente em sua cadeira. Quando você olha para aqueles problemas de matemática, o que acontece? Jamal deu de ombros. Eu não sei. Minha mente simplesmente fica em branco, como se tudo estivesse todo embaralhado. Denzel acenou com a cabeça pensativo. Você já fez um teste para dislexia? Não, senhor. Ou alguma diferença de aprendizagem? Jamal balançou a cabeça. Não temos dinheiro para médicos, a menos que a mamãe realmente precise. Denzel pegou seu telefone. Tenho uma amiga que trabalha com crianças que têm dificuldades na escola. Ela pode conseguir ajudar a descobrir o que está acontecendo. Os olhos de Jamal se arregalaram. Sério? Sério, Denzel confirmou. E aqui está mais uma coisa. Estou na cidade pelo próximo mês filmando. Que tal eu parar por aqui uma vez por semana para ver como você está? Lágrimas encheram os olhos de Jamal. Por que você faria isso por mim? Você nem me conhece. Por quê? Alguém fez isso por mim, disse Denzel simplesmente. Meu mentor do Boys and Girls Club. Ele viu algo em mim que eu não conseguia ver em mim mesmo. Ele fez uma pausa. Agora eu vejo algo em você. O que você vê? Perguntou Jamal baixinho. Determinação. Coração. O tipo de força que não vem de ter uma vida fácil. Denzel se levantou. Vamos. Quero conhecer essa mãe sua que criou um jovem tão exemplar. Naquela noite, o SUV preto de Denzel parou na frente do prédio de apartamentos de Jamal. Não era o pior bairro da cidade, mas definitivamente já teve dias melhores. É aqui, disse Jamal nervosamente. Não é muito. É o lar, Denzel completou para ele. E não há nada mais importante do que isso. Eles subiram 3 lances de escadas porque o elevador estava quebrado novamente. Jamal abriu a porta do apartamento 3C. Mãe? Cheguei. E trouxe alguém para conhecê-la. A mãe de Jamal, Lynette Johnson, estava sentada no sofá dobrando roupa. Ela era magra, com um cachecol colorido na cabeça. Apesar de sua doença, ela tinha os mesmos olhos gentis que seu filho. Quando ela olhou para cima e viu Denzel Washington parado em sua sala, ela ofegou e tentou se levantar. Por favor, não se levante, disse Denzel rapidamente, aproximando-se dela com a mão estendida. Senhora Johnson, é um prazer conhecê-la. Lynette olhou de Denzel para Jamal e de volta. Isso é real? Jamal, o que está acontecendo? A irmã de 10 anos de Jamal, Tasha, saiu correndo do quarto. Mamãe, quem é? Ela parou imediatamente quando viu Denzel. Meu Deus, você é o cara daquele filme? Denzel riu. Já estive em alguns filmes, jovem. Qual você viu? Aquele em que você salva todo mundo no avião, exclamou Tasha.
Vou, Denzel acenou com a cabeça. Foi difícil de filmar. Lynette ainda estava chocada. Sr. Washington, eu não entendo. Por que você está aqui na nossa casa? Denzel sentou-se em frente a ela. Eu conheci seu filho hoje na escola. Tenho que lhe dizer, Sra. Johnson, você criou um jovem extraordinário. Na próxima hora, Denzel explicou o que havia acontecido. Na aula, ele contou a Lynette sobre as palavras cruéis do Sr. Calloway e sobre o sonho de Jamal de se tornar engenheiro. Eu não estou surpresa com o Sr. Calloway, disse Lynette tristemente. Jamal tem voltado para casa derrotado por meses. Eu tentei falar com a escola, mas ela interrompeu seu significado claro. Uma mãe doente, sozinha, não tinha muito poder com a administração. Bem, as coisas vão mudar, garantiu Denzel. Já falei com a diretora Rodrigues. O Sr. Calloway será monitorado de perto a partir de agora. Lynette enxugou uma lágrima. Obrigado. Você não sabe o que isso significa. Tem mais uma coisa, disse Denzel. Tenho uma amiga, a doutora Sarah Chen. Ela é especialista em ajudar alunos com dificuldades de aprendizagem. Gostaria que ela trabalhasse com o Jamal para ver se conseguimos descobrir por que a matemática é tão desafiadora para ele. Não podemos pagar, Lynette começou. Denzel levantou uma mão. Está tudo resolvido. A Sarah me deve um favor de qualquer maneira. Eu não posso aceitar. Sra. Johnson, Denzel interrompeu gentilmente. Às vezes, precisamos deixar os outros nos ajudarem. Isso não nos torna fracos, isso nos torna humanos. Lynette olhou para seu filho, que estava observando a conversa com os olhos arregalados. Então ela olhou para sua filha, que não conseguia parar de olhar para Denzel. Finalmente, ela acenou com a cabeça. Ok, disse ela. Obrigada. 2 semanas depois, Jamal estava sentado no escritório da doutora Chen, terminando uma série de testes. Você terminou, disse a doutora Chen com um sorriso. Você se saiu muito bem, Jamal. Jamal abaixou seu lápis. Você descobriu o que há de errado comigo? A doutora Chen balançou a cabeça. Não há nada de errado com você, Jamal. Seu cérebro simplesmente funciona de forma diferente do que as escolas normalmente esperam. Ela mostrou a ele os resultados de seus testes. Você tem o que chamamos de descalculia. É como a dislexia, mas para números. Seu cérebro processa informações matemáticas de forma diferente. Os ombros de Jamal caíram. Então, eu realmente não posso ser engenheiro. Eu não disse isso, disse a doutora Chen firmemente. Eu disse que seu cérebro funciona de forma diferente. Isso significa que você precisa de estratégias diferentes, abordagens diferentes. Mas isso absolutamente não significa que você não pode ter sucesso. Ela tirou alguns blocos e gráficos coloridos. Nas próximas semanas, vamos tentar algumas maneiras novas de entender a matemática, métodos visuais, abordagens práticas. Vamos descobrir o que funciona para você. Pela primeira vez, alguém estava dizendo a Jamal que suas dificuldades não eram porque ele era burro demais. Eram porque ele precisava de ferramentas diferentes. 1 mês se passou. Denzel, fiel à sua palavra, visitou a família de Jamal todas as semanas. Ele trouxe livros sobre engenheiros famosos que haviam superado desafios de aprendizagem. Ele verificava a lição de casa de Jamal. Ele até ajudou Tasha com seu projeto de história. Um dia, Denzel chegou e encontrou Jamal sentado à mesa da cozinha, cercado de papéis cobertos de diagramas coloridos. O que é tudo isso? Perguntou Denzel. Jamal olhou para cima com um sorriso. Minha lição de matemática. A doutora Chen me mostrou como transformar os problemas de álgebra em imagens. Faz muito mais sentido agora. Denzel pegou um dos papéis. Você resolveu todos esses? Todos eles, mas disse Jamal orgulhosamente. E acho que acertei. Denzel olhou mais de perto os diagramas. Jamal havia criado um sistema visual para resolver equações, usando cores, formas e padrões de maneiras que Denzel nunca havia visto antes. Isso é notável, disse Denzel. Você criou sua própria linguagem matemática. Jamal deu de ombros. É a única maneira dos números fazerem sentido para mim. Denzel sentou-se em frente a ele. Jamal, você percebe o que isso significa?
Esse tipo de pensamento visual, isso é exatamente o que faz grandes engenheiros. Você não está apenas aprendendo matemática, você está vendo de maneiras que outros não conseguem. Lynette, que estava ficando mais forte com seu novo tratamento, entrou na cozinha. Seu professor ligou hoje, disse ela com um sorriso. Jamal tirou B na última prova. Um B? O rosto de Denzel iluminou-se. Jamal, isso é fantástico. Não é um A, disse Jamal, mas ele também estava sorrindo. É progresso, Denzel o corrigiu. E o progresso é tudo o que importa. Tasha entrou na cozinha. Mãe, Jamal, a notícia está falando sobre o Sr. Washington. Todos se mudaram para a sala onde a notícia local estava sendo exibida. A repórter estava parada do lado de fora da escola secundária Lincoln. O ator Denzel Washington estabeleceu um novo programa de bolsas de estudo para alunos da Lincoln High. A bolsa de estudos apoiará especificamente alunos com dificuldades de aprendizagem que desejam seguir carreiras em campos de STEM. A câmera cortou para a diretora Rodrigues. Este presente generoso vai mudar vidas. Alunos que poderiam ter desistido de seus sonhos agora têm uma chance real. A repórter continuou. Fontes dizem que Washington foi inspirado por um aluno que conheceu ao visitar a escola no mês passado, embora a identidade do aluno não tenha sido revelada. Jamal se virou para Denzel, a boca aberta de choque. É por minha causa? Denzel deu de ombros tentando parecer casual. Bem, há muitas crianças que poderiam precisar de ajuda. Crianças como você que só precisam de alguém para acreditar nelas. Lynette enxugou lágrimas. Obrigado, sussurrou ela. Obrigado por acreditar no meu filho. É fácil acreditar em alguém quando eles se recusam a desistir, respondeu Denzel. Jamal fez a parte difícil sozinho. Naquela noite, depois que Denzel foi embora, Jamal sentou-se em sua cama, olhando para o caderno que Denzel lhe dera, assim como o próprio Denzel carregava desde os 17 anos. Na primeira página, Jamal havia escrito: metas. Tornar-me engenheiro, cuidar da mamãe e da Tasha. Ele adicionou uma nova linha: ajudar outras crianças como eu. Pela primeira vez em sua vida, essas metas não pareciam impossíveis. Pareciam promessas que ele ia cumprir. 2 meses se passaram desde que Denzel Washington entrou na sala de aula do Sr. Calloway. A escola secundária Lincoln havia mudado drasticamente. A diretora Rodrigues havia implementado um novo treinamento para professores sobre o reconhecimento e o apoio a alunos com dificuldades de aprendizagem. A doutora Chen iniciou um programa semanal na escola, ajudando crianças que lutavam como Jamal. Mas nem todos abraçaram essas mudanças. O Sr. Calloway permaneceu amargo e resistente. Ele foi forçado a se desculpar com Jamal na frente da classe, mas todos podiam perceber que ele não estava falando sério. Ele ainda fazia comentários sarcásticos baixinho. Ele ainda revirava os olhos quando Jamal usava seus métodos visuais especiais para resolver problemas. Numa quarta-feira à tarde, Jamal ficou depois da aula para terminar uma tarefa de matemática. Ele estava trabalhando na biblioteca, usando seus marcadores coloridos para criar diagramas para um problema complexo de álgebra. Ele estava tão concentrado que não percebeu a aproximação do Sr. Calloway, até que a sombra do professor caísse sobre seu papel. Ainda desenhando desenhos bonitos em vez de fazer matemática de verdade? Disse o Sr. Calloway com um sorriso irônico. Jamal olhou para cima, sua confiança vacilando. É assim que eu entendo, senhor. O Sr. Calloway pegou uma das folhas de trabalho concluídas de Jamal. Imagino que você acha que é especial agora, o grande projeto de caridade de Denzel Washington. Não, senhor, disse Jamal baixinho. Eu só estou tentando aprender. Bem, deixe-me dizer uma coisa. O Sr. Calloway se aproximou. Toda essa atenção especial não vai durar. O Sr. Washington terminará seu filme e deixará a cidade. Doutor, era uma terça-feira normal na escola secundária Lincoln. O sinal acabara de tocar e os alunos se dirigiram para a aula de matemática do Sr. Calloway. Todo mundo sabia que o Sr. Calloway era o professor mais severo da escola. Ele dava aulas há 30 anos e não tinha paciência para o que chamava de vagabundos.
Jamal Johnson sentava-se na última fileira, segurando firmemente seu lápis. Ele tinha 16 anos. Era magro, com um rosto gentil que sempre parecia preocupado. Matemática não era sua matéria favorita, mas ele se esforçava mais do que ninguém. Todas as noites, ele estudava até seus olhos arderem, mas os números simplesmente não faziam sentido. Certo, turma, anunciou o Sr. Calloway andando entre as carteiras. Eu corrigi as provas de vocês de sexta-feira. A maioria de vocês se saiu mal, como de costume. Os alunos resmungaram. O Sr. Calloway começou a devolver as provas, fazendo comentários enquanto ia. C-, Teresa. Você precisa estudar mais. D, Michael. Decepcionante. B, Sarah. Pelo menos alguém estava prestando atenção. Quando ele chegou à carteira de Jamal, ele parou. Um sorriso malicioso se espalhou por seu rosto. Bem, Jamal. Mais uma F. Isso faz o quê? 5 seguidas. Agora. Jamal olhou para baixo para o grande F vermelho em sua prova. Sua garganta estava apertada. 4, senhor, murmurou ele. 4, 5. Qual a diferença? Você está reprovado de qualquer maneira. O senhor. Calloway elevou a voz para que todos pudessem ouvir. Jamal aqui pensa que vai ser engenheiro um dia. Não é verdade, Jamal? Alguns alunos riram. As bochechas de Jamal ficaram vermelhas. Sim, senhor, disse ele baixinho. O Sr. Calloway riu. Com notas como essas? Deixe-me dizer uma coisa, Jamal. Nem todo mundo nasce para ter sucesso. Algumas pessoas são simplesmente muito burras para conseguir, e você é uma delas. A sala ficou completamente silenciosa. Alguns alunos pareceram desconfortáveis, mas a maioria apenas olhou para suas carteiras, sem querer se tornar o próximo alvo do Sr. Calloway. Os olhos de Jamal se encheram de lágrimas, mas ele se recusou a deixá-las cair. Sua mãe sempre lhe dissera para se manter forte, não importa o quê. Depois que ela ficou doente no ano passado, ele prometeu fazer algo de si mesmo, cuidar dela um dia. Estou fazendo o meu melhor, senhor, disse Jamal. Bem, seu melhor não é suficiente, retrucou o Sr. Calloway. Você está perdendo o tempo de todos, incluindo o seu. Naquele instante, houve uma batida na porta da sala de aula. Todos se viraram para olhar. A porta abriu lentamente e a diretora, Sra. Rodrigues, espiou para dentro. Com licença, senhor. Calloway. Desculpe interromper, mas temos um visitante especial hoje. O Sr. Calloway franziu a testa. Estou no meio da aula, Sra. Rodrigues. Confie em mim, você vai querer conhecê-lo, disse ela com um sorriso. Ela abriu a porta mais ampla. E lá estava ele, o próprio Denzel Washington, parado na porta da sala de aula. Os alunos ofegaram. Alguns sussurravam animadamente uns para os outros. Até mesmo o Sr. Calloway parecia chocado. Denzel estava vestido simplesmente. Jeans escuros, uma camisa de botões e uma jaqueta de couro. Mas ele se portava com tanta confiança que parecia preencher toda a sala. Bom dia, disse Denzel, sua voz grave instantaneamente chamando a atenção. Espero não estar interrompendo nada importante. Não, de jeito nenhum, Sr. Washington, gaguejou o Sr. Calloway, subitamente parecendo nervoso. É uma honra recebê-lo. O que o traz a Lincoln High? Denzel sorriu. Estou na cidade filmando um novo filme. Parte dele se passa em uma escola secundária. Então eu queria passar algum tempo em uma sala de aula de verdade. A Sra. Rodrigues sorriu. O Sr. Washington pediu especificamente para visitar uma aula de matemática. Ele disse que professores de matemática são algumas das pessoas mais importantes em nossas escolas. O Sr. Calloway se encheu de orgulho. Bem, eu leciono há 30 anos, então ficaria feliz em compartilhar minha experiência. Denzel acenou com a cabeça, olhando ao redor da sala. Espero não ter interrompido nada. Apenas devolvendo algumas provas, disse o Sr. Calloway. Infelizmente, muitos dos meus alunos não estão se esforçando. Eu estava apenas explicando para Jamal aqui que algumas pessoas simplesmente não são feitas para o sucesso. O sorriso de Denzel desapareceu. Seus olhos encontraram Jamal na última fileira, encurvado sobre sua prova reprovada. É mesmo? A voz de Denzel estava baixa agora, mas de alguma forma ainda mais poderosa. Posso perguntar o que você quer dizer com isso? O Sr. Calloway não percebeu a mudança no tom de Denzel.
Alguns alunos simplesmente não têm o que é preciso. Esse garoto pensa que vai ser engenheiro um dia, mas ele nem consegue passar na álgebra básica. A mandíbula de Denzel se contraiu. Ele olhou para Jamal novamente, vendo a dor nos olhos. Que do garoto. Você se importa se eu falar com sua turma por um momento, Sr. Calloway? Se perguntou Denzel. Claro, claro, disse o Sr. Calloway rapidamente. Seria uma honra. Denzel agradeceu. Então caminhou lentamente em direção à parte de trás da sala de aula. Todos os alunos o observaram, admirados de que uma estrela de Hollywood estivesse ali mesmo em sua aula de matemática. Quando ele chegou à carteira de Jamal, Denzel parou. Ele puxou uma cadeira vazia e sentou-se bem ao lado de Jamal. A classe inteira se virou em suas cadeiras para assistir. Qual é o seu nome, jovem? Perguntou Denzel, sua voz suave. Jamal Johnson, senhor, respondeu Jamal, quase em um sussurro. Jamal, Denzel repetiu como se estivesse gravando na memória. Diga-me uma coisa, Jamal. Você realmente quer ser engenheiro? Jamal acenou com a cabeça. Sim, senhor. Mais do que tudo. Por quê? Perguntou Denzel simplesmente. Jamal olhou para suas mãos. Minha mãe ficou doente no ano passado. Câncer. Ela não pode mais trabalhar, então sou só eu cuidando dela e da minha irmãzinha. A sala ficou silenciosa. Até mesmo o Sr. Calloway ficou parado perto do quadro negro. Eu quero construir coisas, continuou Jamal. Coisas que ajudem as pessoas. E engenheiros ganham bem. Eu poderia cuidar da minha família. Denzel acenou com a cabeça, seus olhos nunca deixando o rosto de Jamal. Essa é uma boa razão, Jamal. Uma ótima razão mesmo. Então Denzel se levantou e olhou ao redor da sala de aula. Sua presença era calma, mas poderosa. Sabem, quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês, eu também não era o melhor aluno, disse Denzel. Tive um professor que me disse que eu nunca chegaria a nada. O Sr. Calloway se mexeu desconfortavelmente. Deixe-me perguntar algo, Jamal, continuou Denzel. Quantas horas você estuda? 2 ou 3 horas todas as noites, senhor, respondeu Jamal. Às vezes mais nos fins de semana. E você também está cuidando de sua mãe e irmã? Jamal acenou com a cabeça. Então você acorda, vai para a escola, volta para casa, cuida de sua família e depois estuda até não conseguir manter os olhos abertos, certo? Sim, senhor. Denzel se virou para o Sr. Calloway. Para mim, parece que Jamal aqui está trabalhando mais do que a maioria dos homens adultos que conheço. O Sr. Calloway limpou a garganta. Bem, o trabalho árduo é admirável, mas... Mas o quê? Perguntou Denzel, sua voz ainda amigável, mas com uma firmeza. Se o trabalho árduo não é a medida do potencial de uma pessoa, então o que é? O professor não tinha resposta. Denzel pegou em seu bolso da jaqueta e tirou um pequeno caderno de couro desgastado. Ele abriu e mostrou a Jamal. Vê isso? Eu carrego isso comigo desde os 17 anos. A primeira página diz metas. Sabe o que eu escrevi embaixo? Jamal balançou a cabeça. Oscar, eu escrevi isso quando ainda estava reprovando nas provas de matemática, assim como você. A sala ficou completamente silenciosa. Até mesmo os alunos mais problemáticos estavam atentos a cada palavra de Denzel. As pessoas riram de mim? Claro que riram. Alguns professores me disseram para ser mais realista? Absolutamente. Denzel olhou diretamente para o Sr. Calloway quando disse isso. Mas aqui está o que essas pessoas não entenderam. E o que você não entende, Sr. Calloway? O sucesso não se trata de quão inteligente você é quando começa. É sobre o quanto você é determinado a terminar. Lisa, uma garota que sentava perto da frente, levantou a mão timidamente. Sim, jovem. Denzel a reconheceu com um sorriso caloroso. Mas e se você tentar muito e ainda assim falhar? Ela perguntou. Eu também estudo muito, mas não sou boa em matemática. Denzel acenou com a cabeça pensativo. Essa é uma pergunta justa. E sabe de uma coisa? Às vezes nós falhamos. Eu falhei muitas vezes. Perdi papéis que queria. Fiz filmes que fracassaram. Mas aqui está o segredo. O fracasso não é final. A menos que você desista. Ele voltou para a carteira de Jamal e pegou a prova reprovada. Isso, ele levantou o papel. Isso é apenas uma prova. Um momento. Isso não o define.
O Sr. Calloway finalmente encontrou sua voz. Com todo o respeito, Sr. Washington, você é um ator, não um educador. Eu leciono há 30 anos e em 30 anos, Denzel interrompeu. Quantos alunos você disse que eram burros demais para ter sucesso? A sala ficou completamente quieta. Alguns alunos se entreolharam, lembrando-se de quando o Sr. Calloway dissera coisas semelhantes a eles. Eu nunca disse... O Sr. Calloway começou. Eu ouvi você, disse Denzel firmemente. Todos nós ouvimos você. E palavras como essas podem ficar com um jovem para o resto da vida. O rosto do Sr. Calloway ficou vermelho. Eu estou simplesmente sendo realista. Nem todo mundo pode ser engenheiro ou médico ou um ator famoso, Denzel completou para ele. Você está certo. Nem todo mundo chegará ao topo de sua área, mas todos, cada pessoa nesta sala, merecem a chance de tentar, sem alguém lhes dizendo que não são bons o suficiente. A senhora Rodrigues, que estava parada silenciosamente perto da porta, deu um passo à frente. Sr. Calloway, talvez devêssemos continuar essa discussão no meu escritório. O Sr. Calloway olhou ao redor da sala, subitamente percebendo que estava perdendo o controle da situação. Isso não será necessário, Sra. Rodrigues. Eu estava simplesmente tentando ser honesto com o garoto. Há uma diferença entre honestidade e crueldade, disse Denzel calmamente. E as crianças conseguem perceber a diferença. Ele se voltou para a classe. Posso dizer a todos vocês algo importante? Algo que eu queria que alguém tivesse me dito quando eu tinha a idade de vocês? Os alunos acenaram com a cabeça ansiosamente. Seu cérebro é como um músculo. Quanto mais você o usa, mais forte ele fica. Quando você luta com algo difícil, como álgebra, você está realmente ficando mais forte aqui. Ele tocou sua têmpora. Jamal olhou para cima, a esperança começando a aparecer em seus olhos. Então, quando você fica acordado até tarde, trabalhando em problemas que não fazem sentido, você não está falhando. Você está crescendo. E o crescimento é sempre doloroso. Denzel foi para a frente da sala. Sr. Calloway, você se importaria se eu ajudasse a dar aula hoje? O professor parecia querer objetar, mas com a diretora parada ali, ele relutantemente acenou com a cabeça. Obrigado, disse Denzel. Então ele se dirigiu à classe novamente. Hoje, quero falar sobre crença. Não apenas acreditar em si mesmo, embora isso seja importante. Quero falar sobre o poder de ter alguém acreditando em você. Ele olhou para cada aluno por sua vez. Às vezes, tudo o que é preciso é uma pessoa, um professor, um amigo, um pai, para dizer, eu acredito que você pode fazer isso para mudar tudo. Ele caminhou até a carteira onde o Sr. Calloway guardava seus materiais de ensino. Posso? Ele perguntou, pegando uma pilha de folhas em branco. O Sr. Calloway acenou com a cabeça rigidamente. Denzel começou a distribuir folhas em branco para cada aluno. Quero que cada um de vocês escreva seu sonho, a coisa que vocês mais querem na vida. Não se preocupem se parece possível agora. Apenas escrevam. Os alunos começaram a escrever, alguns rapidamente, outros pensando muito antes de colocar o lápis no papel. Quando Denzel chegou a Jamal, ele colocou uma mão no ombro do garoto. Escreva, Jamal. Torne-o real. Jamal respirou fundo e escreveu. Tornar-me engenheiro e cuidar da minha família. Denzel sorriu. Bom, agora escreva uma etapa que você pode dar hoje para se aproximar desse sonho. Apenas uma pequena etapa. Jamal pensou por um momento. Depois acrescentou. Pedir ajuda extra depois da aula. Denzel acenou com a cabeça, aprovando. Perfeito. Quando os alunos terminaram de escrever, Denzel voltou para a frente da sala. O Sr. Calloway ficou de lado, de braços cruzados, parecendo cada vez mais desconfortável. Agora, quero que todos vocês dobrem esse papel e guardem em um lugar seguro. Olhem para ele todas as manhãs quando acordarem e todas as noites antes de dormirem. Que isso os lembre do que vocês estão buscando. Lisa levantou a mão novamente. Sr. Washington, e se nossos sonhos mudarem? Denzel sorriu. Essa é uma ótima pergunta. Os sonhos mudam e tudo bem. O importante é ter algo que o impulsione para frente, algo que o faça querer ser melhor amanhã do que você é hoje.
Ele voltou para a carteira de Jamal e ajoelhou-se ao lado dele. Jamal, você se importaria se eu falasse com você depois da aula? Eu poderia conhecer algumas pessoas que poderiam ajudá-lo com sua matemática. Pela primeira vez naquele dia, Jamal sorriu. Sim, senhor. Obrigado, senhor. O Sr. Calloway limpou a garganta alto. Bem, isso foi muito inspirador, Sr. Washington, mas temos um currículo a seguir. Denzel ficou de pé. Claro, mas antes de ir, gostaria de dizer mais uma coisa. Ele olhou diretamente para o Sr. Calloway. Ensinar não é apenas sobre currículo. É sobre ver potencial em cada aluno, especialmente aqueles que estão lutando mais. Depois que a aula terminou, Denzel cumpriu sua promessa de conversar com Jamal. Eles se sentaram na sala de aula vazia, enquanto os outros alunos saíam, muitos deles lançando olhares para trás para o famoso ator. Jamal, posso te perguntar algo? Denzel se inclinou para a frente em sua cadeira. Quando você olha para aqueles problemas de matemática, o que acontece? Jamal deu de ombros. Eu não sei. Minha mente simplesmente fica em branco, como se tudo estivesse todo embaralhado. Denzel acenou com a cabeça, pensativo. Você já fez um teste para dislexia? Não, senhor. Ou alguma diferença de aprendizagem? Jamal balançou a cabeça. Não temos dinheiro para médicos, a menos que a mamãe realmente precise. Denzel pegou seu telefone. Tenho uma amiga que trabalha com crianças que têm dificuldades na escola. Ela pode conseguir ajudar a descobrir o que está acontecendo. Os olhos de Jamal se arregalaram. Sério? Sério, Denzel confirmou. E aqui está mais uma coisa. Estou na cidade pelo próximo mês filmando. Que tal eu parar por aqui uma vez por semana para ver como você está? Lágrimas encheram os olhos de Jamal. Por que você faria isso por mim? Você nem me conhece. Porque alguém fez isso por mim, disse Denzel simplesmente. Meu mentor do Boys and Girls Club. Ele viu algo em mim que eu não conseguia ver em mim mesmo. Ele fez uma pausa. Agora eu vejo algo em você. O que você vê? Perguntou Jamal baixinho. Determinação, coração. O tipo de força que não vem de ter uma vida fácil. Denzel se levantou. Vamos, quero conhecer essa mãe sua que criou um jovem tão exemplar. Naquela noite, o SUV preto de Denzel parou na frente do prédio de apartamentos de Jamal. Não era o pior bairro da cidade, mas definitivamente já teve dias melhores. É aqui, disse Jamal nervosamente. Não é muito... É o lar, Denzel completou para ele. E não há nada mais importante do que isso. Eles subiram 3 lances de escadas porque o elevador estava quebrado novamente. Jamal abriu a porta do apartamento 3C. Mãe, cheguei. E trouxe alguém para conhecê-la. A mãe de Jamal, Lynette Johnson, estava sentada no sofá dobrando roupa. Ela era magra, com um cachecol colorido na cabeça. Apesar de sua doença, ela tinha os mesmos olhos gentis que seu filho. Quando ela olhou para cima e viu Denzel Washington parado em sua sala, ela ofegou e tentou se levantar. Por favor, não se levante, disse Denzel rapidamente, aproximando-se dela com a mão estendida. Senhora Johnson, é um prazer conhecê-la. Lynette olhou de Denzel para Jamal e de volta. Isso é real? Jamal, o que está acontecendo? A irmã de 10 anos de Jamal, Tasha, saiu correndo do quarto. Mamãe, quem é? Ela parou imediatamente quando viu Denzel. Meu Deus, você é o cara daquele filme, Denzel riu. Já estive em alguns filmes, jovem, qual você viu? Aquele em que você salva todo mundo no avião, exclamou Tasha. Vou. Denzel acenou com a cabeça. Foi difícil de filmar. Lynette ainda estava chocada. Sr. Washington, eu não entendo. Por que você está aqui na nossa casa? Denzel sentou-se em frente a ela. Eu conheci seu filho hoje na escola. Tenho que lhe dizer, Sra. Johnson, você criou um jovem extraordinário. Na próxima hora, Denzel explicou o que havia acontecido na aula. Ele contou a Lynette sobre as palavras cruéis do Sr. Calloway e sobre o sonho de Jamal de se tornar engenheiro. Eu não estou surpresa com o Sr. Calloway, disse Lynette tristemente. Jamal tem voltado para casa derrotado por meses. Eu tentei falar com a escola, mas... Ela interrompeu, seu significado claro. Uma mãe doente sozinha não tinha muito poder. Com a administração.
Bem, as coisas vão mudar, garantiu Denzel. Já falei com a diretora Rodrigues. O Sr. Calloway será monitorado de perto a partir de agora. Lynette enxugou uma lágrima. Obrigado. Você não sabe o que isso significa. Tem mais uma coisa, disse Denzel. Tenho uma amiga, doutora Sarah Chen. Ela é especialista em ajudar alunos com dificuldades de aprendizagem. Gostaria que ela trabalhasse com o Jamal, para ver se conseguimos descobrir por que a matemática é tão desafiadora para ele. Não podemos pagar, Lynette começou. Denzel levantou uma mão. Está tudo resolvido. A Sarah me deve um favor de qualquer maneira. Eu não posso aceitar-se, Sra. Johnson, Denzel interrompeu gentilmente. Às vezes precisamos deixar os outros nos ajudarem. Isso não nos torna fracos. Isso nos torna humanos. Lynette olhou para seu filho, que estava observando a conversa com os olhos arregalados. Então ela olhou para sua filha, que não conseguia parar de olhar para Denzel. Finalmente ela acenou com a cabeça. Ok, disse ela. Obrigada. 2 semanas depois, Jamal estava sentado no consultório da doutora Chen, terminando uma série de testes. Você terminou, disse a doutora Chen com um sorriso. Você se saiu muito bem, Jamal. Jamal abaixou seu lápis. Você descobriu o que há de errado comigo? A doutora Chen balançou a cabeça. Não há nada de errado com você, Jamal. Seu cérebro simplesmente funciona de forma diferente do que as escolas normalmente esperam. Ela mostrou a ele os resultados de seus testes. Você tem o que chamamos de discalculia. É como a dislexia, mas para números. Seu cérebro processa informações matemáticas de forma diferente. Os ombros de Jamal caíram. Então eu realmente não posso ser engenheiro. Eu não disse isso, disse a doutora Chen firmemente. Eu disse que seu cérebro funciona de forma diferente. Isso significa que você precisa de estratégias diferentes, abordagens diferentes. Mas isso absolutamente não significa que você não pode ter sucesso. Ela tirou alguns blocos e gráficos coloridos. Nas próximas semanas vamos tentar algumas maneiras novas de entender a matemática. Métodos visuais, abordagens práticas. Vamos descobrir o que funciona para você. Pela primeira vez, alguém estava dizendo a Jamal que suas dificuldades não eram porque ele era burro demais. Eram porque ele precisava de ferramentas diferentes. 1 mês se passou. Denzel, fiel à sua palavra, visitou a família de Jamal todas as semanas. Ele trouxe livros sobre engenheiros famosos que haviam superado desafios de aprendizagem. Ele verificava a lição de casa de Jamal. Ele até ajudou Tasha com seu projeto de história. Um dia, Denzel chegou e encontrou Jamal sentado à mesa da cozinha, cercado de papéis cobertos de diagramas coloridos. O que é tudo isso? Perguntou Denzel. Jamal olhou para cima com um sorriso. Minha lição de matemática. A doutora Chen me mostrou como transformar os problemas de álgebra em imagens. Faz muito mais sentido agora. Denzel pegou um dos papéis. Você resolveu todos esses? Todos eles, disse Jamal orgulhosamente. E acho que acertei. Denzel olhou mais de perto os diagramas. Jamal havia criado um sistema visual para resolver equações, usando cores, formas e padrões de maneiras que Denzel nunca havia visto antes. Isso é notável, disse Denzel. Você criou sua própria linguagem matemática. Jamal deu de ombros. É a única maneira dos números fazerem sentido para mim. Denzel sentou-se em frente a ele. Jamal, você percebe o que isso significa? Esse tipo de pensamento visual, isso é exatamente o que faz grandes engenheiros. Você não está apenas aprendendo matemática, você está vendo de maneiras que outros não conseguem. Lynette, que estava ficando mais forte com seu novo tratamento, entrou na cozinha. Seu professor ligou hoje, disse ela com um sorriso. Jamal tirou B na última prova. Um B? O rosto de Denzel iluminou-se. Jamal, isso é fantástico. Não é um A, disse Jamal, mas ele também estava sorrindo. É progresso, Denzel o corrigiu. E o progresso é tudo o que importa. Tasha entrou na cozinha. Mãe, Jamal, a notícia está falando sobre o Sr. Washington. Todos se mudaram para a sala onde o jornal local estava sendo exibido. A repórter estava parada do lado de fora da escola secundária Lincoln. O ator Denzel Washington estabeleceu um novo programa de bolsas de estudo para alunos da Lincoln High.
A bolsa de estudo apoiará especificamente alunos com dificuldades de aprendizagem que desejam seguir carreiras em campos de STEM. A câmera cortou para a diretora Rodrigues. Este presente generoso vai mudar vidas. Alunos que poderiam ter desistido de seus sonhos agora têm uma chance real. A repórter continuou. Fontes dizem que Washington foi inspirado por um aluno que conheceu ao visitar a escola no mês passado, embora a identidade do aluno não tenha sido revelada. Jamal se virou para Denzel, a boca aberta de choque. É. Por minha causa? Denzel deu de ombros tentando parecer casual. Bem, há muitas crianças que poderiam precisar de ajuda. Crianças como você que só precisam de alguém para acreditar nelas. Lynette enxugou lágrimas. Obrigado, sussurrou ela. Obrigado por acreditar no meu filho. É fácil acreditar em alguém quando eles se recusam a desistir, respondeu Denzel. Jamal fez a parte difícil sozinho. Naquela noite, depois que Denzel foi embora, Jamal sentou-se em sua cama, olhando para o caderno que Denzel lhe dera, assim como o próprio Denzel carregava desde os 17 anos. Na primeira página, Jamal havia escrito: metas, tornar-me engenheiro, cuidar da mamãe e da Tasha. Ele adicionou uma nova linha: ajudar outras crianças como eu. Pela primeira vez em sua vida, essas metas não pareciam impossíveis. Pareciam promessas que ele ia cumprir. 2 meses se passaram desde que Denzel Washington entrou na sala de aula do Sr. Calloway. A escola secundária Lincoln havia mudado drasticamente. A diretora Rodrigues havia implementado um novo treinamento para professores sobre o reconhecimento e o apoio a alunos com dificuldades de aprendizagem. A doutora Chen iniciou um programa semanal na escola, ajudando crianças que lutavam como Jamal. Mas nem todos abraçaram essas mudanças. O Sr. Calloway permaneceu amargo e resistente. Ele foi forçado a se desculpar com Jamal na frente da classe, mas todos podiam perceber que ele não estava falando sério. Ele ainda fazia comentários sarcásticos baixinho. Ele ainda revirava os olhos quando Jamal usava seus métodos visuais especiais para resolver problemas. Numa quarta-feira à tarde, Jamal ficou depois da aula para terminar uma tarefa de matemática. Ele estava trabalhando na biblioteca, usando seus marcadores coloridos para criar diagramas para um problema complexo de álgebra. Ele estava tão concentrado que não percebeu a aproximação do Sr. Calloway, até que a sombra do professor caísse sobre seu papel. Ainda desenhando desenhos bonitos, em vez de fazer matemática de verdade? Disse o Sr. Calloway, com um sorriso irônico. Jamal olhou para cima, sua confiança vacilando. É assim que eu entendo, senhor. O Sr. Calloway pegou uma das folhas de trabalho concluídas de Jamal. Imagino que você acha que é especial agora? O grande projeto de caridade de Denzel Washington? Não. Senhor, disse Jamal baixinho. Eu só estou tentando aprender. Bem, deixe-me dizer uma coisa, o Sr. Calloway se aproximou. Toda essa atenção especial não vai durar. O Sr. Washington terminará seu filme e deixará a cidade. Você é um aluno especial, sim, mas isso não mudará as regras do mundo real. As mãos de Jamal começaram a tremer, mas ele se lembrou do que Denzel havia lhe dito sobre se defender. Com todo respeito, Sr. Calloway, disse Jamal, sua voz mais firme do que ele se sentia. Não estou pedindo ao mundo que mude suas regras. Estou apenas encontrando minha própria maneira de segui-las. O rosto do Sr. Calloway ficou escuro. Não. Se intrometa comigo, garoto. Não estou sendo intrometido, Jamal insistiu. Estou apenas... Apenas o quê? Interrompeu o Sr. Calloway. Apenas um garoto que teve sorte, porque uma celebridade entrou na minha sala de aula. Você acha que seus desenhos vão te levar para a faculdade? Você acha que alguma empresa de engenharia vai contratar alguém que não consegue fazer matemática? Básica da maneira normal. Antes que Jamal pudesse responder, outra voz cortou o silêncio da biblioteca. Sim, vão. Na verdade, vão brigar para contratá-lo. Jamal e o Sr. Calloway se viraram para ver a diretora Rodrigues parada ali, de braços cruzados com a doutora Chen ao seu lado. Senhora Rodrigues, gaguejou o Sr. Calloway. Eu estava apenas conversando com o Jamal sobre... Eu ouvi exatamente que tipo de conversa vocês estavam tendo, disse a diretora Rodrigues friamente. E é completamente inaceitável.
A doutora Chen deu um passo à frente. Sr. Calloway, aqueles desenhos bonitos, como você os chama, são na verdade uma forma avançada de matemática visual. Muitos dos engenheiros mais inovadores usam métodos semelhantes. Isso é ridículo, zombou o Sr. Calloway. É mesmo? A doutora Chen pegou seu tablet e abriu um arquivo. Estes são projetos do Departamento de Engenharia da Tesla. E estes são da NASA. Perceba as semelhanças com o trabalho de Jamal? O Sr. Calloway olhou para a tela, sua testa franzida. O mundo está mudando, Roberto, disse a diretora Rodrigues, usando o primeiro nome do Sr. Calloway. E os educadores precisam mudar com ele. Se você não consegue fazer isso, talvez seja a hora de considerar a aposentadoria. O rosto do Sr. Calloway ficou vermelho. Você está ameaçando meu emprego? Estou afirmando fatos, respondeu a diretora. Rodrigues firmemente. Recebemos 3 reclamações sobre seus métodos de ensino só neste mês. Os pais estão solicitando que seus filhos sejam transferidos da sua aula. Porque eles estão mimando seus filhos. Porque eles querem que seus filhos aprendam em um ambiente onde sejam respeitados, interrompeu a diretora Rodrigues. Não menosprezados, não humilhados, não lhes dizendo que são burros demais para ter sucesso. O Sr. Calloway olhou da diretora Rodrigues para a doutora Chen e finalmente para Jamal, que observava o confronto com os olhos arregalados. Tudo. Isso é culpa sua, disse ele a Jamal, sua voz tremendo de raiva. Você e seu amigo famoso, Sr. Calloway. A voz da diretora Rodrigues foi cortante. Chega, meu escritório, agora. Enquanto o Sr. Calloway saía furioso, a doutora Chen sentou-se ao lado de Jamal. Você está bem? Jamal assentiu lentamente. Sim, acho que sim. Não dê ouvidos a ele, disse a doutora Chen. Seus métodos são válidos. Na verdade, eles são excepcionais. A diretora Rodrigues colocou uma mão no ombro de Jamal. Lamento que você tenha passado por isso, Jamal. Não vai acontecer de novo. O que vai acontecer com o Sr. Calloway? Perguntou Jamal. A diretora Rodrigues suspirou. Isso é entre o conselho escolar e o Sr. Calloway. Mas posso prometer isso. Ele não vai tratar nenhum aluno dessa maneira novamente. Depois que eles saíram, Jamal arrumou suas coisas e foi para casa. Sua mente estava a mil. Uma parte dele se sentia péssima por o Sr. Calloway. Possivelmente perder o emprego. Outra parte se sentiu aliviada por não ter mais que enfrentar aqueles comentários cruéis. Quando ele chegou em casa, sua mãe estava sentada no sofá com Tasha, ajudando-a com a lição de casa. Como foi a escola? Perguntou Lynette. Jamal hesitou. Então contou tudo o que havia acontecido na biblioteca. Lynette ouviu atentamente, sua expressão ficando preocupada. Quando Jamal terminou, ela o abraçou. Estou tão orgulhosa de você, disse ela. Se defender assim, nem muitos adultos conseguiriam fazer o que você fez. Mas e se o Sr. Calloway for demitido por minha causa? Perguntou Jamal. Querido, se o Sr. Calloway for demitido, será por causa do Sr. Calloway, disse Lynette firmemente. Você não fez nada de errado. Tasha olhou para cima de sua lição de casa. O Sr. Washington vai vir hoje? Não hoje, disse Jamal. Ele está filmando até tarde. Naquele momento, houve uma batida na porta. Jamal abriu e viu a doutora Chen parada ali, parecendo animada. Desculpe aparecer sem avisar, disse ela. Mas eu não conseguia esperar para te mostrar algo. Ela entregou uma carta a Jamal. Era da comissão do concurso de jovens engenheiros. O que é isso? Perguntou Jamal. Abra, instou a doutora Chen. Jamal rasgou o envelope e leu a carta. Seus olhos ficaram mais arregalados a cada linha. Eu fui aceito? Gaguejou ele. Para o concurso nacional? A doutora Chen assentiu sorrindo. Sua abordagem visual para resolver o problema de qualificação impressionou os jurados. Eles nunca viram nada parecido. Lynette se aproximou. Que concurso? O concurso nacional de jovens engenheiros, explicou a doutora Chen. É o concurso de engenharia mais prestigiado para estudantes do ensino médio do país. Observadores de faculdades participam, comissões de bolsas de estudo, líderes da indústria. E eu entrei? Jamal ainda não conseguia acreditar. Não só você entrou, disse a doutora Chen,
como eles criaram um prêmio especial de inovação este ano. E você já está indicado. Jamal leu a carta novamente, certificando-se de que era real. Então ele olhou para sua mãe, com lágrimas nos olhos. Mãe, é isso. Essa é a minha chance. Lynette o abraçou forte. Você mereceu isso, meu bem. Você mereceu cada pedacinho. Naquela noite, depois que todos foram dormir, Jamal sentou-se sozinho na cozinha. Ele ligou para Denzel e contou tudo a ele. As palavras cruéis do Sr. Calloway, o confronto com a diretora Rodrigues e a carta de aceitação para o concurso. Estou orgulhoso de você, Jamal, disse Denzel quando Jamal terminou. Enfrentar valentões não é fácil, mesmo quando são professores. Eu estava com medo, admitiu Jamal. Ser corajoso não significa que você não está com medo, disse. Denzel, significa que você faz o que é certo mesmo quando está com medo. Jamal pensou sobre isso por um momento. O Sr. Calloway pode perder o emprego. E como isso te faz sentir? Perguntou Denzel. Mal, disse Jamal honestamente. Mesmo depois de tudo o que ele me disse, eu não quero que ele perca o emprego. Isso porque você tem compaixão, disse Denzel. Mas lembre-se, Jamal, o Sr. Calloway é responsável por suas próprias ações. Você não é responsável pelas consequências que ele enfrenta. Eles conversaram sobre o concurso em seguida. Denzel prometeu ajudar Jamal a preparar sua apresentação. Eu não posso estar lá para o evento em si, disse Denzel com pesar. Estarei em Los Angeles naquele fim de semana. Mas estarei lá em espírito e você me liga no minuto em que acabar. Vou sim, Jamal prometeu. Depois que desligaram, Jamal abriu seu caderno e acrescentou à sua lista de metas. Ganhar o concurso nacional de jovens engenheiros. Pela primeira vez em sua vida, a meta não parecia impossível. Parecia ao seu alcance. Chegou o dia do concurso nacional de jovens engenheiros. Jamal estava no centro de convenções, cercado por centenas de alunos do ensino médio de todo o país. Muitos deles vinham de escolas ricas com programas e equipamentos avançados que Jamal nunca tinha visto antes. Nervoso? Perguntou Lynette, arrumando a gravata de Jamal. Ela parecia mais saudável do que em meses. Seus últimos exames mostraram que o câncer estava respondendo ao tratamento e sua energia estava voltando aos poucos. Um pouco, admitiu Jamal. Ok, muito.